Então vão acompanhando, gente. Não percam de vista o que nós vimos até agora para poder seguir adiante. Até porque a gente vai sempre usando, reiterando, reafirmando os conceitos que nós já trabalhamos. Porque, torno a dizer para vocês ainda mais uma vez, tudo o que se passa é uma construção histórica. Partiu de um momento anterior no tempo que pôde lançar as bases, pôde preparar o terreno para que uma determinada situação ou evento ocorresse, certo? Para que uma guerra ou um novo governo fosse propício. Precisava de condições específicas para que ele surgisse. E no começo de todo novo assunto que a gente vai abordar, a gente sempre fala dos seus antecedentes, né? O que foi que possibilitou a emergência daquele determinado assunto ou evento, enfim. Então tenham em mente o que a gente começou falando esse ano. Começamos lá na Primeira República do Brasil, com o Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, a República da Espada, a República Oligárquica, e paramos por aí, do café com leite e tal. Aí fomos para a Europa, lá do outro lado do Atlântico, ver as questões, os problemas, os imbróglios da Primeira Guerra, que derivaram em grande parte dos seus problemas, né, das suas questões mal resolvidas desde o século anterior, desde o século XIX, né, já que a Primeira Guerra estourou em 1914, então já estavam no século XX, caminhando para a segunda década do século XX. Aí então, se essa Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, em 1917 a gente viu um outro momento, um outro movimento muito específico que até a gente precisou dar uma atenção maior para ele, porque ele é muito importante para entender tudo que veio depois, né? A Revolução Russa em 1917. Então a Rússia se apartou, saiu fora dessa Primeira Guerra para arrumar casa, resolver seus próprios problemas, fez lá sua Revolução Socialista em duas etapas, né? De fevereiro, a de outubro, mas para o fim do ano, a de outubro que foi a definitiva com o Lenin. Lenin que criou lá em 1922 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e deixa de ser Rússia, só vai voltar a ser Rússia no final desse assunto que a gente vai tratar nessa unidade agora, que é, já adianto para vocês, né? Tá na postura de vocês, não é surpresa, não tem que ficar guardando surpresa, não falar os nomes. Guerra Fria. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, inaugurada pelo Lenin lá em 1922, logo depois da Primeira Guerra, né? Então num outro período histórico que a gente já passou por ele, ela vai protagonizar todo esse período de Guerra Fria e vai chegar ao fim lá em 1991. Então, por todo esse período não existe Rússia, existe União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, tá? Então, se essa Primeira Guerra terminou em 1918 e a Revolução Socialista lá na Rússia está fazendo seus corres, está resolvendo seus problemas, aquela guerra civil de 1918 a 1920, entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, e, bom, aquele negócio lá entre o Trotsky e o Stalin ganhou e segue o barco. Aí então, nós temos as décadas de 20, de uma Europa completamente arrasada pela guerra, os Estados Unidos lucram absurdamente com isso, os loucos anos 20 lá nos Estados Unidos, a Europa começa a se recuperar, dá pau lá nos Estados Unidos, tem a crise de 29, da quebra da bolsa de valores, o mundo inteiro cai numa recessão danada de novo. Aí então esses anos 30 são marcados por esse consenso geral, né? Esse sentimento geral de desconfiança e descrédito no liberalismo econômico lá dos Estados Unidos. Então surgem novas formas de política, novas propostas que angariaram as atenções e o apoio de grande parte da população mundial, né? Em diversos países, em diversos setores, em todos os continentes, houve uma propensão a esses regimes para se esquivar do liberalismo econômico que falhou nos Estados Unidos. Então nós temos uma ascensão de regimes autoritários, tanto à direita quanto à esquerda. Esses da esquerda estão mais alinhados,
essa esquerda radical está mais alinhada ao socialismo soviético, e a gente vai ver os seus desdobramentos mais para frente. Mas a gente falou mais especificamente dessa guinada à extrema-direita do fascismo e do nazismo lá na Europa, que tiveram seus impactos aqui nas Américas também, inclusive na era Vargas, que a gente acabou de ver aqui, com a ação integralista brasileira, que era declaradamente inspirada nos ideias fascistas italianos. Então, não é coisa que a gente está tirando da nossa cabeça, era a proposta de governo, das políticas daquele partido, que tinha uma clara e evidente e abertamente divulgada inspiração nos ideias fascistas na Itália, começados lá, originados, dirigidos pelo Mussolini. Inclusive, o Mussolini é anterior ao Hitler. O Hitler, a doutrina nazista vai beber muito da fonte do fascismo do Mussolini e vai adaptar as suas particularidades, né? Mas todos eles são regimes autoritários de extrema direita. Bom, aí então a gente passou por esse assunto, né, na década de 30, depois da crise de 29 e a ascensão desses regimes totalitários absolutistas. E tudo isso compõe os antecedentes da Segunda Guerra, né? Todos esses anos 20 e 30 é um período que a gente pode chamar de entreguerras, entre a Primeira e a Segunda. Aí então a gente entrou na Segunda Guerra Mundial e foi tudo que a gente tem falado até esse momento, mais ou menos, né? Foi a primeira coisa que a gente viu nesse bimestre. Aí a gente voltou a falar do Brasil, mas está ao longo desse período todo também, né? Já que a Era Vargas foi de 30 a 45, a Segunda Guerra acabou em 45, então vamos combinar que a gente acabou de cobrir esse período agora, né? Lá na Europa, aqui no Brasil, porque como a gente não tem duas matérias de história geral e história do Brasil, então a gente tem que ficar intercalando, né? Não dá pra fazer um sentido muito lógico tratar desses dois assuntos misturados. Ou talvez até faça, mas é um pouco mais trabalhoso, então é melhor a gente trabalhar ou tratar de um assunto por vez e aí juntar essas duas coisas, já que vocês terão o ferramental teórico para articular esses conceitos depois. Então era Vargas de 30 a 45 e foi aqui que a gente parou, em 45, com a saída do Vargas do poder. Tinha uma galera querendo que ele saísse, tinha uma galera querendo que ele ficasse, o cremismo, né? Só que um dos principais fatores que levaram à sua derrocada mesmo, o que eu falei, que explicitaram a contradição entre o discurso e a política efetivamente aplicada por ele, que eu falei que foi por causa da Segunda Guerra mesmo, porque o que estava acontecendo? O Brasil entrou na Segunda Guerra apoiando os aliados, né? Entrou na Segunda Guerra mandando soldados, armamentos, suprimentos e tudo mais, uma galera lá para a Itália para combater os regimes autoritários, para combater o fascismo, para combater um regime que tolhia a liberdade dos cidadãos e tudo mais, governava com um regime de exceção. Aí aquela turma vai para lá para derrubar uma ditadura, volta para casa aqui no Brasil e encontra esse mesmo regime aqui. Ele vai combater as ditaduras e os regimes absolutistas totalitários lá na Europa, mas quer manter um dentro de casa. Então tem aí uma contradição, falta lógica nesse raciocínio dele, né? Então já não tinha mais como se manter sob essas condições, e ainda mais com a vitória dos aliados, né, e a derrocada do eixo e o fracasso desses regimes autoritários, né, ou autoritaristas. Então o que acontece foi um triunfo da democracia sobre o totalitarismo, o que evidenciava esse contrassenso de ter um regime autoritário lutando pela democracia, né? Então isso foi um fator-chave muito importante para a derrubada do Vargas em 45. Que, de novo, eu acho que não faz sentido eu ficar guardando muito spoiler para vocês. Quer dizer, ocultando essas informações.
O Vargas, muito embora tenha sido destituído do governo em 1945, ele vai voltar, ele vai retornar aos braços do povo nessa próxima etapa da política brasileira que a gente vai ver, acho que ainda esse bimestre, não sei se está nessa apostila ou está enfim, esse ano ainda a gente vai ver um segundo momento da política brasileira, depois da era Vargas, um período que se estendeu de 45 a 64 para inaugurar uma outra etapa, né? Essa nossa história dividida em pedaços. Mas bom, tudo isso para dizer esse negócio aí do Vargas que eu queria completar, fechar, porque eu não tinha mencionado na última aula, esse negócio dessa contradição dele mandar uma turma lá para derrubar um regime autoritário, volta para casa e encontra a mesma coisa aqui no Brasil. Então esse foi um fator de grande importância que eu não tinha mencionado no último vídeo, então tá aí. Então, terminada a Segunda Guerra, e agora a gente volta lá para a Europa, mas na realidade as consequências desse assunto vão afetar o mundo inteirinho. Acabada a Segunda Guerra, vai ter emergem dela, né? A gente viu as potências vencedoras lá. Assinados os tratados de paz no fim da Segunda Guerra, a gente entrou num consenso de que os vencedores foram os aliados e quem eram os principais países apoiadores ou participantes do bloco aliado? Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. E aí eu comentei dessa disparidade de ideologia política, né? Que esses três aqui, Estados Unidos, Inglaterra e França, eram adeptos ao capitalismo e a União Soviética era a maior representante do socialismo, que era absolutamente contrário ao capitalismo, né? Os dois eram absolutamente contrários um ao outro, um negava o outro, né? No entanto, houve essa improvável aliança porque havia um inimigo em comum a todos eles, muito mais perigoso e ameaçador à época, né? Que era a Alemanha nazista. Então, removido esse entrave, removido esse problema maior que assombrava e assolava esses dois lados, esse jogo de oposições aparentemente insolúvel entre capitalismo e socialismo, excluída a Alemanha no meio desses dois caras, então esses dois vão surgir, vão emergir da Segunda Guerra como grandes potências. De quem que eu estou falando? Estados Unidos do lado capitalista e a União Soviética do lado socialista. E a Inglaterra e a França, que também estavam do lado dos aliados e também foram vencedoras da guerra. Então, gente, essas potências, as antigas potências da Europa, elas saíram muito prejudicadas da Segunda Guerra. Então, essas potências europeias eram as principais potências mundiais, mas depois de duas guerras seguidas, as duas que se passaram principalmente em solo europeu, eles tiveram que passar o bastão para os Estados Unidos, né, que despontaram então como uma das principais potências econômicas do mundo. E entre altos e baixos meio que manteve esse posto até agora. Está perigando perder por esses tempos, mas ainda se mantém como uma das principais potências mundiais. E depois da Segunda Guerra, então, assinados os tratados de paz, os acordos de paz, eliminado o problema da Alemanha, da Itália, do Japão depois, mas agora então a gente tem uma oposição, um jogo de oposição político-ideológico entre o capitalismo e o socialismo, né? Entre os seus principais representantes, Estados Unidos e União Soviética. Então a gente pode definir, caracterizar esse momento na história que vai se seguir a Segunda Guerra desde 1945 até 1991. E isso é absolutamente recente, durou lá seus 45, 46 anos de conflito, esse período chamado de Guerra Fria. A gente pode caracterizá-lo como um jogo de oposição entre essas duas ideologias dominantes do capitalismo e do socialismo, representadas respectivamente pelos Estados Unidos
e pela União Soviética, tá? Então, quais foram os primeiros passos, né? Quais foram os primeiros eventos de maior relevância nessa nossa empreitada, partindo de 1945, posto esse contexto geral mais amplo? Já em 45 foi criada a ONU, né? E foram feitos aqueles acordos de paz e de tentativa de manutenção da paz, né, que é o objetivo da Organização das Nações Unidas, promover a paz e o sentimento de boa vizinhança, né, de amizade, ajuda mútua entre os países para evitar esses conflitos de medidas desproporcionais, como foram essas duas últimas na primeira metade do século XX. Pois bem, o então presidente dos Estados Unidos era o Harry Truman, aquele mesmo que mandou lançar as 2 bombas atômicas no Japão. Em março, no comecinho do ano de 1947, ele lançou a chamada Doutrina Truman, que era um plano ideológico, político e cultural, uma doutrina ideológica que visava conter o avanço comunista no mundo. Era para proteger as nações livres e democráticas do avanço e da ameaça comunista. Então, era um plano de exaltação do capitalismo e demonização da União Soviética, que rolou solto, em larga escala e de uso amplo e restrito durante todos esses anos. E, na realidade, que a gente ainda vê, né? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso lá com o fim do socialismo real, lá nos anos 90 desse século XX mesmo, mais para o fim dessa história. Mas então o Harry Truman, lá dos Estados Unidos, lança essa doutrina Truman em março de 1947, logo no início desses imbróglios aí. Aí em junho desse mesmo ano, março é mês 3, em junho, mês 6, ele vai lançar o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Era também de exaltação do capitalismo e sublevação e apagamento e contradição do socialismo, mas era uma ajuda econômica para restaurar, para restabelecer, para financiar de novo os países europeus destruídos pela guerra. Lembra que eles já tinham feito, os Estados Unidos já tinham feito isso na Primeira Guerra, tá lembrado? Inclusive foi o que alimentou a economia estadunidense naqueles loucos anos 20, e aí quando a Europa começou a andar sozinha, quebrou a economia de lá de novo, e deu problema na bolsa em 29, e aí anos 30, Pois bem, acabada a Segunda Guerra, os Estados Unidos elaboram de novo um plano de recuperação econômica dos países aliados, né, desses países capitalistas da Europa, principalmente a Europa Ocidental, porque a Europa Oriental estava debaixo das asas do Stalin da União Soviética. Mas já falo dele de novo. Então, esse plano Marshall, ainda em 1947, era um plano, um acordo de ajuda financeira a esses países capitalistas da Europa. Nossa, mas os Estados Unidos é bonzinho, né? Olha só. Ajudando a recuperar a Europa 2 vezes, como ele é altruísta, não é? É mesmo um herói da pátria. É o representante da democracia e da justiça e de tudo que há de bom nesse mundo. Ninguém faz nada de graça, né? Vocês já não são ingênuos a esse ponto de acreditar numa historinha dessa. É claro que eles se beneficiaram enormemente dos resultados que trouxe esse plano Marshall, né? Porque foi um empréstimo, não foi uma doação caridosa, um ato de filantropia e generosidade, assim, gratuitamente. Não, de maneira nenhuma. Eles fizeram empréstimos e ao longo dos anos foram recuperando quase todo o dinheiro que foi investido lá, eles recuperaram, com juros assim que pôde sustentar e alimentar e fazer crescer ainda mais essa economia norte-americana que se estabeleceu e eu falei para vocês, né, se manteve no topo do mundo
pelo menos durante todo esse período que a gente vai tratar da Guerra Fria, que protagonizou esse jogo de oposição com a União Soviética. Pois bem, além do mais, esse plano Marshall, né, buscava evitar a influência socialista sobre esses países que estavam decadentes, né, arrasados pela Segunda Guerra, e garantir a hegemonia dos Estados Unidos naquela região. Até para sufocar a União Soviética e ir limitando, restringindo o seu avanço, a sua área de influência. Então eles tinham a intenção de cooptar o maior número de países de aliados para combater o comunismo, que era o grande mal do mundo, né? Pois bem, os primeiros alvos desse plano Marshall foi a Grécia e a Turquia, até pela sua proximidade com a União Soviética. Dei uma olhadinha no mapa aí, a Grécia e a Turquia estão bem pertinho ali. Deem uma olhadinha no mapa, inclusive, dê uma olhada nesse mapa que vocês têm na página 441 da apostila de vocês. Ele faz uma ilustração bem precisa de como ficou delineada essa oposição na Europa. Porque aqui na América a gente tem os Estados Unidos e os Estados Unidos, né? Reinando o capitalismo reinando absoluto. Mas lá na Europa, então, que a gente tem essa divisão entre o lado socialista e o lado capitalista. Então, são os adeptos a cada um desses dois lados da ideologia vigente, dominante, que orientou todo esse período de Guerra Fria. Na realidade, a gente vai ter um terceiro bloco, chamado Bloco dos Não Alinhados, pelo Tratado de Bandung, alguns anos depois, mas a gente também vai falar desses caras mais pra frente. Então, dê uma olhadinha no mapinha de vocês na página 441, que a gente tem mais ou menos essa conformação política aí, esse jogo de oposição de forças. Quando eu falo para vocês lá na Primeira Guerra, verem quais são os países adeptos dos blocos de oposição, né, da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente ao lado. E aí na Segunda Guerra tem os impérios centrais com o eixo, né, Itália, Alemanha e Japão. O eixo Roma, Berlim, Tóquio, e aí no entorno também tem, em todo o entorno na realidade, né, tem os aliados, principalmente com os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, que já era União Soviética desde 1922. Se a guerra estourou em 1939, já era União Soviética na Segunda Guerra. Então, é importante também vocês terem essa imagem mental de como esse mapa está dividido, como esse continente está se comportando nesse jogo de oposições agora, tá? Então, não deixa para depois não. Ah, não, depois eu pego a apostila, depois eu vejo. Pausa o vídeo aí, pausa o vídeo. E aí pega a sua apostila, abre na página 441 e dá uma olhada nesse mapa. Aí vocês vão ver que a Grécia e a Turquia ali embaixo, elas estão meio que cercadas por esse bloco socialista de influência soviética, da União Soviética, ainda do Stalin, né? Pois bem, declarado, criado essa doutrina Truman e o Plano Marshall em 1947, desde 1947 a França e o Reino Unido vinham fazendo acordos de apoio militar em caso de uma incursão, de um ataque soviético, e aos poucos eles foram aumentando essa organização com a adesão de outros países a essa aliança militar, né? Originalmente respondia pelo nome de Tratado de Bruxelas, porque foi assinado em Bruxelas, na Bélgica, mas com a entrada dos países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, em abril de 1949, ganhou o nome de Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, com a sede em Bruxelas, na Bélgica. A Bélgica fica entre a França, a Holanda e a Alemanha. Eu vou pôr no mapinha para vocês verem aí. Então isso foi em 49, tá? A OTAN foi criada, foi inaugurada em 1949.
E o que era a OTAN, então? Era uma aliança militar entre esses países de orientação capitalista para se prevenir, para se precaver em caso de um ataque soviético, de uma tentativa de expansão soviética por esses países vulneráveis na Europa, principalmente na Europa, né? Porque eles estavam todos ali, esse campo de batalha por excelência. Então, em 1949 mesmo ano da fundação da OTAN, em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética criou o Conselho Econômico de Assistência Mútua, o Comecon, que era o correspondente soviético do Plano Marshall. O que é o Plano Marshall que eu acabei de falar para vocês? Um plano de ajuda econômica aos países do bloco capitalista, né? De ajuda que os Estados Unidos forneceria, meio que ia financiar, fazer um empréstimo para a reconstrução desses países. O Comecon, o Conselho Econômico de Assistência Mútua, era o correspondente soviético. A União Soviética se propunha a oferecer uma ajuda econômica para restabelecer, para restaurar esses países de orientação socialista que estavam sob a sua hegemonia, né? Dentro da sua área de influência. Tudo isso em 1949. 6 anos depois, em 1955, talvez até com algum delay, algum atraso, a União Soviética criou também o Pacto de Varsóvia, em resposta à OTAN. O que eu acabei de falar para vocês que é a OTAN? Gente, vão fazendo anotações. Eu não sei como que vocês trabalham com isso. Vocês assistem o vídeo todo de uma vez e depois anotam as coisas, ou se vocês vão assistindo e deixam o bloco de notas aberto do lado e aí vão digitando, vão anotando esses principais nomes e datas para não ter que assistir tudo de novo depois. Então, sei lá. Inclusive, se vocês não fizerem isso e nunca tinham nem pensado nisso, tá aí uma dica que é interessante. Otimiza, vocês ganham tempo. Ou se quiser assistir 2 vezes também, assiste uma vez primeiro para ter esse panorama geral do que a gente vai falar e quais são os assuntos abordados, e depois vocês assistem de novo para ir fazendo essas anotações, fica a critério de vocês. Enfim. Então, em 1955, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia em resposta à OTAN. O que eu acabei de falar para vocês que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era um acordo de um pacto de ajuda militar contra o avanço soviético. A União Soviética, então, cria o seu próprio acordo militar de ajuda entre os países de orientação socialista contra um possível avanço capitalista, né, desse bloco ocidental aí que pudesse ameaçar a sua própria hegemonia. Então era um batendo de frente com o outro, e se um cria uma política de exaltação da sua própria ideologia e apagamento da outra, esse aqui tem que tomar uma posição para ficar em pé de igualdade com ela. Senão, essas políticas, se forem realmente efetivas, vão apagar realmente o bloco opositor. Então eles estão sempre tentando se manter em pé de igualdade. E essa política de tentar sempre um ser melhor do que o outro vai se seguir por todo esse período da Guerra Fria. Que, de novo, a gente pode caracterizar como um jogo de oposições entre os países de orientação capitalista e os países de orientação socialista, representados respectivamente como seus líderes, né? Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista, tá? E essa aliança, né, esse Pacto de Varsóvia, esse tratado, esse acordo militar de apoio mútuo contra o avanço capitalista, era composto pelos países socialistas do leste europeu, dentre eles a União Soviética, a Albânia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Polônia, a Tchecoslováquia e a Alemanha Oriental. E aí eu vou pedir para vocês a gentileza nada, a decência
de consultar de novo esse mapinha na página 441, que lá está marcado com as estrelinhas verdes e vermelhas, quais países participam de qual desses blocos militares, né, de ajuda militar. Os países da OTAN, aliados ocidentais, estão marcados com a estrelinha verde, e os países do Pacto de Varsóvia com a estrelinha vermelha. É bastante didático esse mapinha aqui, então deem uma olhada nele mesmo. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Pode pausar o vídeo agora. Eu aviso quando puder, despausar. Se tiver pausado, vocês não vão ver, né? Então, pode pausar. Então, vocês percebem? Um tá se armando desse lado de cá, o outro tá se armando desse lado de cá, quer dizer, estão preparados para sair no pau alguma hora, né? Alguma hora isso aí vai dar problema. E essa tensão iminente, ela foi escalando de maneira tal, só que ela não chegou a se efetivar, ela não chegou a explodir. Não, pelo menos não diretamente entre essas duas potências. Elas estouraram em diversos pontos do mundo, em diversos momentos diferentes, financiados, apoiados por esses dois blocos hegemônicos. Então houve uma guerra indireta entre essas duas potências, mas não direta. Por isso é chamado de Guerra Fria. Então a escalada dessa rivalidade, dessa organização militar, né? Que eles se paramentaram militarmente para um enfrentar o outro caso acontecesse alguma coisa, levou a uma corrida armamentista. Que até então os norte-americanos, os estadunidenses, eram os únicos que detinham o poder de uma bomba atômica. Aquelas duas que eles lançaram lá no Japão. Mas em 1949 os soviéticos já tinham desenvolvido a sua própria bomba atômica. Então os Estados Unidos, que estavam mais ou menos confiantes, a gente tem um poderio militar muito melhor que os caras lá, né? Qualquer coisa a gente, né, tá garantido. Mas se eles também têm uma bomba atômica, então essa rivalidade está ficando acirrada, né? Acirrada. E ela foi assim, pau a pau, até não vou dizer até o fim, mas a gente vai estudar melhor o desenrolar desse rolê aí. Só que essa escalada dessa guerra, dessa corrida armamentista, é claro que não tinha uma adesão de toda a população do mundo, né? Pô, isso aí, vamos fazer várias armas mesmo para sentar chumbo nos caras lá. Nesses anos 50 e 60, emergiram muitos movimentos pacifistas pelo mundo todo. É dessa década de 60, o movimento hippie, os Beatles, né, com as suas músicas de paz e amor, tudo nesse mesmo contexto de contra-guerra. Inclusive, a apostila de vocês abre essa unidade com um trechinho de uma música do John Lennon. E é importante vocês se lembrarem de uma informação que eu dei para vocês lá atrás, que o Stalin, que sucedeu o Lenin, ele morreu em 1953. Então, nesses anos 50, que a corrida armamentista está a pleno vapor, Stalin morreu. Na entrada nessa Guerra Fria, que é inaugurada pelo Stalin, né, à frente da União Soviética, nos primeiros movimentos desse jogo de xadrez aí, o Stalin bate as botas e vai embora. E aí quem que fica no lugar dele? Um cara chamado Nikita Khrushchev. Sim, Nikita é nome de homem. E Khrushchev escreve-se com E, mas pronuncia-se O. Escreve desse jeito, tem vários H e R's, enfim. O Nikita Khrushchev, então, que vai suceder o Stalin. Primeiro ele está alimentando, né, toda essa corrida armamentista, ele está seguindo as regras do jogo e vai ser obrigado a jogar o jogo até o fim, né? Na realidade até o fim não, porque ele não fica até o fim, ele vai sair em 1964, quando vai ser sucedido por um sujeito chamado Leonid Brezhnev. Leonid Brezhnev. Da hora o nome dele, né? Acho bastante sonoro.
Bom, no final desses anos 50, o Nikita Khrushchev estava no poder e ele propôs uma política de desarmamento aos Estados Unidos, ficou conhecida como coexistência pacífica. Falou, ó, vamos tirar o pé, vamos deixar esse negócio para lá. A gente pode até continuar brigando aqui, porque todo mundo sabe que a União Soviética é melhor que os Estados Unidos, então a gente continua a nossa treta no campo tecnológico, científico, tem outras frentes para a gente disputar a nossa hegemonia. O que você acha? Vamos parar com essa história aí de bomba atômica, não sei o quê. O então presidente dos Estados Unidos era o John Kennedy, que ficou muito ressabiado com essa proposta, né? Havia esse medo, esse receio de ser um golpe, uma trama, para que os Estados Unidos abrissem mão das suas armas e parassem de produzir armamentos e ficassem vulneráveis para um possível ataque soviético. Então, ele não recuou, ele não se desarmou, ele recusou essa oferta, essa proposta do Khrushchev. E o Khrushchev, quer dizer, eu não vou dizer para vocês, eu não sei dizer para vocês se era genuína essa proposta dele. Fato é que ele fez essa proposta e desocupou a Áustria e de fato reduziu seus efetivos militares como prova de boa vontade. Mas o Kennedy não comprou essa aí não, ele não recuou e as tensões continuaram. E isso deu um problema. Quer dizer, tudo isso é a receita para o desastre, né? É a receita para o desastre. Isso desembocou num momento de tensão assim absurdo. A gente quase que o nosso mundo, sabe, a nossa sociabilidade muda completamente nesses anos 60 que se seguiram nessa escalada da corrida armamentista, né? Teve um problema em Cuba em 62, chamada crise dos mísseis, que a gente quase se explodiu, sabe? Mas se explodiu de verdade, se explodiu hard mesmo. Vocês conhecem... Eu fico meio assim, eu já falei de Evangelho em outra aula lá de filosofia. A historinha do Evangelho começa com o chamado terceiro impacto. É como se fosse uma explosão lá que causou uma catástrofe, um cataclismo no planeta bom, causou toda uma nova ordem social, né? Uma nova situação de coisas. E a gente podia ter passado por um momento de explosão de bombas nucleares de proporções absurdamente maiores do que aquelas que foram lançadas no Japão. Aquelas duas no Japão eram fichinha, eram brincadeira, perto da potência das bombas que eles tinham agora, né, nesses anos 50, 60. Então, se alguma coisa de fato acontecesse ali naquele problema, naquela confusão em Cuba, dificilmente nós estaríamos tendo essa conversa agora. Desse jeito, né, sob essas condições, sei lá, a gente não consegue saber, né? Mas a gente vai falar melhor sobre essa crise dos mísseis em Cuba de 62 mais pra frente. O que interessava nessa primeira aula era expor para vocês esse panorama geral, tá? É essa situação que a gente tem agora e é sobre essa situação que a gente vai falar nas próximas aulas até 1991. E agora vocês já têm um ferramental teórico, eu gosto dessa expressão. Eu fazia tempo que não usava, né? Lembrei dela agora. Já é a terceira vez que eu uso nessa aula. Vamos preparando que é possível que eu fale mais vezes também. Mas agora então vocês têm alguns dados para ir compondo essa linha do tempo, né? A gente já passou por tudo. Eu não vou repetir tudo de novo, tá? Fiquem tranquilos. Se tiverem alguma dúvida ou não lembrarem, vão lá no começo do vídeo que eu falo exatamente isso, né? Refaço esse percurso do que a gente tem visto até aqui. Então, só para encerrar, né? De maneira muito, muito breve, muito rapidinho, a gente viu esse panorama político, social, militar, desde o
lá da Primeira Guerra em 1914 até 1945 com o final da Segunda Guerra, tá? Passando pelo período entre guerras e crise de 29, ascensão do fascismo do nazismo na Alemanha, era no Brasil, até 45, então, final da Segunda Guerra, e agora a gente abre as portas para uma nova etapa na nossa história, que a gente vai chamar de Guerra Fria e vai se estender desde 1945, com o fim da Segunda Guerra, e a ascensão dessas duas potências, né, divergentes e opostas, até 1991. E, na realidade, não tem muito consenso, tem duas datas que a gente pode marcar o final da Guerra Fria. 1989, com a queda do Muro de Berlim, que eu vou falar para vocês ainda onde é Berlim, por que tem um muro lá e qual que é a relevância e a importância dele. Apesar que a gente até já falou de Berlim, né? Com o fim da Segunda Guerra, que a cidade de Berlim ela foi dividida, que a Alemanha mesmo foi dividida e ficou sob a tutela, a influência, a hegemonia de um lado, foi dividida em 4, né? Foi uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a Inglaterra, uma parte para a França e uma parte para a União Soviética. Eu até botei um mapinha na tela de vocês, e que Berlim, na parte soviética, que era a capital da Alemanha, também foi dividida em zonas de influência, capitalista e socialista, respectivamente. E aí a gente vai ver, deu um problemão isso aí também, deu um problema. Mas a gente vai falar melhor um pouco mais pra frente. Então a intenção agora era... eu começo a falar e eu vou falando, e eu tenho a impressão que às vezes eu não termino a frase, não fecho a ideia. Mas vamos junto, tá? Vamos acompanhando. Se tiver alguma dúvida, se for muito complicado, ficar muito difícil, né, é ruim de acompanhar, falem comigo, façam suas reclamações, levantem os seus questionamentos, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma curiosidade sobre algum outro assunto, a gente conversa melhor sobre eles também. Mas então, posto esse panorama geral, esse é o assunto que a gente vai tratar nas próximas aulas, tá bom? Então é isso aí, gente. Aquela coisa de sempre. Façam as suas anotações, escrevam as suas questões, né? E vamos conversando. A gente se vê na sexta-feira, na aula Tira Dúvida. Até lá.